A notícia que ninguém queria dar é que o Pelé morreu. Embora tenha uma carreira repleta de polêmicas, não muda o fato de que ele é um dos maiores da história de todos os esportes, sendo inspiração para muitas pessoas que depois fizeram coisas boas também. O legado de Pelé se expande muito mais além do que o futebol. Nos games ele ajudou a popularizar não só o gênero de esportes, como fez até comerciais para ajudar a aumentar a popularidade dos consoles e assim alcançar mais pessoas. Ele também teve franquia própria, apareceu em jogos recentes e tem uma história muito intrigante nos videogames. Então, o melhor que eu posso fazer para homenagear o legado que ele tem, deixou para muita gente, é mostrando a história dele com os videogames. Então, eu vou te fazer um desafio. Se você gosta de saber de curiosidades, se você quer saber segredos dos games, se inscreve aqui. Se em 4 vídeos nada dentro deles te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Então, experimente, se inscreva, sem esquecer, claro, do sino das notificações com todas, beleza? Então, vamos lá, sem enrolação. A história de Pelé começou com uma franquia própria. Sim, ele foi um dos primeiros a licenciar o seu nome e ajudar a divulgar os videogames no mundo. Um dos primeiros jogos de futebol existentes é o Pelé Soccer, que foi feito pela Sears em 1980, lançado para Atari 2600. No game você tem uma visão de cima, por mais que seja bastante rudimentar, ainda assim é bastante inovador para a época, pois desde o começo ele já tinha variações diferentes de jogo, cerca de 54 delas, já que você jogava com 2 zagueiros, um goleiro e um atacante, representando o Pelé. Mas a verdade é que o jogo ele não foi lançado assim originalmente. Ele se chamava Championship Soccer e o Pelé que endossou ele, mudando o nome, até que depois não teve mais a licença e voltou a ser Championship Soccer, que é como você pode encontrar ele hoje em dia. Pelé Soccer fez parte de várias compilações dos melhores jogos da Atari de todos os tempos e foi parte importante da publicidade da Atari para levar os consoles e videogames para mais pessoas. Pelé foi contratado para fazer publicidades comerciais em inglês para que mais pessoas conhecessem a diversão que é jogar videogame. Isso, mais uma vez, lembrando, no começo da década de 80. Como resultado, Pelé, junto com Karim Abdul-Jabbar e Mario Andretti, respectivamente ídolos de basquete e automobilismo mundial, fizeram juntos esse famoso e icônico comercial. I quit soccer to play Atari. You need more practice, Haley. Pelé já jogava videogame antes de você nascer ou quando você ainda era pequenininho, mas não ficou só nisso não. Pelé já teve jogo para Mega Drive também. Em 1993, feito pela Radical Entertainment e publicado pela Accolade, nasceu Pelé, só isso, com exclamação. Um jogo já bem avançado que aproveitava bastante do hardware do Mega Drive, com uma visão isométrica e bastante táticas, modos de jogo e bastante inovação. O game não foi bem recebido por causa da sua dificuldade. Era bem desafiante, mas há um dado muito interessante. Pelé assina como um dos designers do game, ajudando na produção diretamente. Segundo o gerente de projeto da Accolade, Robert Daly, muitas das estratégias de jogo de Pelé foram incorporadas pela Radical à lógica do game, como revelado pela revista Game Informer número 11, de 1993. Talvez seja por isso que o jogo era tão complexo de entender. Na verdade, esse tipo de jogo estava em voga naquele momento, porque as produtoras de jogos dos Estados Unidos estavam bastante animadas com a Copa do Mundo que aconteceria em 1994 naquele ano. Então vários jogos de futebol começaram a serem lançados naquele momento. E talvez, visando isso e o potencial que o jogo poderia ter, uma sequência foi anunciada, o Pelé 2, World Tournament Soccer, de 1994. O game, também com participação de Pelé, visava melhorar vários dos aspectos do jogo anterior, dando mais opções, inclusive a possibilidade de jogar com 4 jogadores ao mesmo tempo, através do multitap. Quem lembra dele? O jogo ainda veio com a possibilidade de mudar as condições climáticas da partida, algo bem novo para a época. Mas a crítica americana achou que era só mais um jogo de futebol e como não é um país muito fã desse esporte, não houve muito interesse, deixando a sequência da franquia do Pelé, com a participação dele, meio que esquecida na história do próprio Mega Drive. Mesmo porque naquela época reinava muito mais os jogos da EA, que recebiam muito mais atenção da própria Sega, e no Super Nintendo, o clássico International Superstar Soccer com o seu juiz cachorro. Após isso, Pelé continua aparecendo em jogos, mas não diretamente ligado ao nome dele, pois nem todo mundo quer pagar direitos autorais. Então há muitos outros games que você pode encontrar o Pelé só que com outro nome. Quer um exemplo? Em Pro Evolution Soccer de 2009, havia uma seleção secreta. O Brasil Clássico é uma seleção desbloqueável. Você consegue liberar ela se você for campeão do mundo usando a seleção do Brasil. E sua equipe é basicamente constituída por grandes jogadores históricos da seleção canarinho. Só que a Konami não queria pagar direitos autorais e nem tentar
ver os direitos de imagem dos jogadores. Então colocou tudo nome genérico. Mas fica claro quando você olha pro jogador e pras estatísticas, posições e tudo mais, quem é quem. Como sempre, assim como fez em International Superstar Soccer de Ovax, ela ficou brincando com os nomes dos jogadores. Um exemplo? Giorjonho, Jorginho. Malu Silva é o Mauro Silva. Rosério é o Romário. Zilri é o Zico. E o Palme é o Pelé. Ele é baseado no jogador na década de 70, quando ganhou a terceira Copa do Mundo dele, tendo uma velocidade incrível e um chute quase perfeito. Ele é um dos melhores jogadores que já esteve em toda a franquia PES. E você pode disponibilizá-lo em Pro Evolution Soccer 2009, ligando a opção de exibir jogadores ocultos. Aí você vai poder encontrá-lo na Liga Master e no rumo ao estrelato. Um outro exemplo é o Sega Soccer, que dependendo da região, os nomes dos jogadores mudavam e Pelé estava no jogo, como bem lembrou o Viúvas do Mami, além de vários outros jogos. Diga nos comentários se tu lembra de um. Mas a participação mais louca de Pelé foi com toda certeza com a Ubisoft. Em 2009, a produtora anunciou seu novo jogo para a Nintendo Wii. Quem não lembra de Academy of Champions Soccer? Ninguém, né? Exatamente. Ninguém lembra desse jogo. O game não é assim, digamos, memorável, mas ele tem uma proposta bem diferente. Ali o Pelé é um mentor dentro de uma academia de futebol, de mágica. Uma espécie de Harry Potter do futebol. Com ele você pode ir aprendendo como jogar, melhorar e tudo mais. E não é o único. Na verdade, o jogo reúne vários dos principais personagens da Ubisoft. Outros mentores que estão disponíveis ali são Rayman, Sam Fisher, da franquia Splinter Cell, os Rabbids também, e eles estão ao lado de Pelé. É uma proposta bastante diferente e feita por um console que também já era bastante diferente. O game não tinha online, não tinha muito conteúdo, mas focava na diversão e família apenas. Com um estilo muito arcade, focado em truques, chutes, dribles e todo esse tipo de jogo que é bem a característica do Pelé nos anos 70, 60 e quando ele brilhava no Brasil. Tanto que ele tá na capa do game. Mas o momento mais marcante com relação a esse jogo foi quando o Pelé apareceu de surpresa na E3, no meio da conferência da Ubisoft. Futebol é parte da minha vida. Futebol me deu tudo, onde eu tive a oportunidade de viajar o mundo todo, nova filosofia, nova cultura, aprendi muita coisa com futebol. Para muitos aí já não é novidade que nós conseguimos parar até uma guerra no futebol. E o esporte que põe mais jovens, né, juntos em comunicação é o futebol. E eu procurei dentro do futebol sempre passar as melhores mensagens. Quando eu fiz o meu 1000º gol no Maracanã, que estava todas as câmaras do mundo olhando para mim, a minha preocupação foi pedir ao governo brasileiro, à sociedade, ao mundo, que desse educação, que desse atenção às crianças. Entendeu? Mas agora eu já não estou... Thank you. Thank you. Obrigado. Outro grande exemplo da influência de Pelé é em uma das maiores franquias da Nintendo. O nome real da protagonista de Metroid é Samus Aran, e esse nome foi inspirado em Pelé. Em entrevista em 2004 para a revista Nintendo Dream, os criadores de Metroid, Hiroji Kiyotaki e Yoshio Sakamoto, revelaram que Pelé era um nome muito conhecido, mas poucos conheciam o nome real dele, e ficavam pensando que era alguma coisa antes do nascimento. E lá no Japão é muito difícil você pronunciar as coisas em inglês, por causa da falta de sílabas comuns na linguagem deles em comparação com outros idiomas do mundo. Então eles ficavam falando alguma coisa antes do nascimento. Em inglês fica something antes do nascimento, já que something é alguma coisa em inglês. E a pronúncia deles é meio estranha, né? Ficou Samus, juntando com o começo de Arantes, Aran. Samus Aran. E assim nasceu uma das maiores heroínas dos videogames. Só que nem tudo é sucesso. Em 2015, a Cozy Productions lançou para Android e iOS o jogo Pelé Soccer Legend, um game que é simplesmente horroroso. O jogo é uma cópia de Flick Kick Football, que também já era um jogo bastante limitado, onde você fica apenas chutando bolas no gol e tem que ficar fazendo o máximo de gols possíveis. Tudo isso em pequenos desafios que não tem muita coisa assim, é muito repetitivo, para ser bem sincero. A participação de Pelé é mais do que no nome. Ele é o seu treinador e vai te ensinando e dando dicas para
para você melhorar e ter mais pontuação, fazendo mais gols e assim jogando cada vez mais. São cerca de 150 desafios, onde você precisa acertar entre força e efeito para poder vencer as barreiras e os problemas para conseguir marcar o gol. O game tem um modo online, acredite se quiser, e vários itens cosméticos para você personalizar o seu jogador, como chapéus bizarros e coisas assim que você precisa comprar gastando dinheiro. O game não foi nada bem recebido, ainda mais porque ele não tem muito conteúdo e já foi retirado de muitas lojas por aí. Pelé, ao que parece, não teve qualquer envolvimento na produção do jogo, apenas foi utilizado o nome dele para fazer a divulgação do game, muito provavelmente com pagamento de direito autoral corretamente, já que há redes sociais e outras coisas oficiais relacionadas a isso. Pelé também apareceu diversas vezes no maior jogo de futebol do momento. A franquia FIFA da EA contou com a participação do tricampeão em diversos momentos, seja na edição da Copa de 98 ou mais recentemente nos últimos FIFAs, como card no Ultimate Team. E esses cards são bem polêmicos. A primeira vez que ele apareceu foi no FIFA 14, com overall de 95 de 100 possíveis, ou seja, tinha jogador melhor que ele. E ele continuou aparecendo desde então, sempre com uma carta aparecendo dentre os Legends, ou Foot Icons, como também é conhecido. No FIFA 18, por exemplo, ele apareceu com 4 cards diferentes, com ratings que iam de 91 a 98, ou seja, naquele jogo, Manuel Neuer, goleiro do Bayern, que tinha 92, poderia ser melhor que o Pelé. Bizarro, né? Mas pelo menos tinha cartinha com 98 para ser mais justo. Pelé só apareceu com carta 99 no FIFA 19 e no FIFA 20, colocando ele na posição que ele realmente merece, que é o de melhor do mundo. Enquanto que Maradona ficava com 98, 97, 95 por aí. Fica em direta. E aliás, tem uma imagem muito, mas muito icônica do Pelé em 2014, ainda apoiando os videogames. Na Santos TV é possível ver ele e o Coutinho, que fizeram dupla muito histórica ali no time, jogando juntos o FIFA e se divertindo bastante. Nossa, isso é muito, muito legal e muito representativo também, pois mostra que aquele comercial dos anos 80 não foi simplesmente dinheiro, ele realmente se importou com os videogames e levar isso para mais pessoas. Em 2021, Pelé apareceu em Fortnite, não com uma skin exatamente dele, mas sendo homenageado pelo jogo. O seu icônico soco no ar, sua grande e famosa comemoração, vista várias vezes em Copas do Mundo enquanto levantava taças, virou uma comemoração no famoso jogo da Epic. Mais do que isso, além de aparecer várias skins com uniformes de times, incluindo Santos, para qualquer um selecionar no mundo e poder conhecer e jogar, aconteceu um campeonato dentro de Fortnite chamado Campeonato Pelé. E isso é bastante icônico porque Fortnite é um dos mais jogados jogos do mundo. E o Pelé homenageado ali, levando o Brasil a camisa do Santos para tantos lugares, é icônico demais. Mostra a força e a importância dele e como ele é visto lá fora. Inclusive, quando foi lançado essa comemoração dele em Fortnite, ele comentou que esse foi um dos principais momentos da carreira dele, porque foi registrado e foi levado para o mundo inteiro. A felicidade que ele estava naquele momento que fez aquela comemoração. Leão Carvalho, gerente de marketing da Epic, comentou no UOL que ele teve a chance de apresentar essa história do Pelé para todos os jogadores, crianças ou não, que jogam Fortnite, porque ele era muito fã do futebol dele. Então, quando fechou uma parceria do Santos na final da Libertadores para divulgar o Fortnite em sua camisa como patrocinador, ele conseguiu a abertura para falar com o Pelé, negociar e fazer acontecer essa homenagem. Outro exemplo dessa influência foi quando homenagearam Pelé, transformando ele em um carro. Em Rocket League, você pode personalizar o seu carro com as cores da seleção brasileira, além de ter as rodas personalizadas do Pelé e um adesivo do próprio Pelé em seu carro. Ou seja, você consegue modificar e mostrar o espírito brasileiro para as pessoas. E assim, as outras pessoas de fora também conseguem ver as cores da seleção brasileira, as cores do Brasil e lembrar do Brasil graças a essa homenagem que Pelé recebeu em Rocket League. Isso mostra a real importância de Pelé para o Brasil. Pelé, por mais que ele tenha suas próprias polêmicas e coisas que a gente sabe que não foram legais, o legado que ele deixa é incrível, porque ele faz muitas pessoas lembrarem do Brasil, lembrarem do brasileiro, lembrar da força e busca que o brasileiro tem para conseguir vencer suas dificuldades. Afinal, Pelé também foi uma pessoa muito pobre e que hoje é homenageada pelo mundo inteiro. Pelé mostra o espírito do brasileiro, das batalhas que a gente tem no dia a dia. Então, aquele momento que o Pelé é homenageado em um jogo, é lembrado em um jogo, o Brasil também é automaticamente. Pelé leva o Brasil mais longe. Então, separando o legado dele e a importância que ele trouxe, as inspirações que ele fez e tantas outras coisas que indiretamente o Pelé trouxe pra cá, a gente precisa celebrar e homenagear a história do maior jogador de futebol da história. Um brasileiro do país do futebol que é considerado uma
lenda, não só aqui, mas no mundo todo. Pelé deixa saudades, deixa uma história e deixa um aprendizado de que você pode conseguir, você tem que lutar para conseguir, porque a vida é difícil e você vai errar muitas vezes, mas o que importa é sua força de vontade. Descanse em paz, Pelé, o rei do futebol. E aí, o que você acha do Pelé? Você conhece algum desses jogos? E melhor, Pelé ou Maradona? Diga aí nos comentários, eu quero saber. E muito obrigado a você por assistir. Não se esqueça daquele desafio que nós fizemos aqui. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender em nada, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Muito obrigado a você por assistir. Eu espero que o vídeo tenha valido pelo menos o seu like e a inscrição. Eu tô deixando aqui uns vídeos pra você curtir. Eu acho que você vai gostar, talvez não tenha visto ainda. Experimenta, vai que gosta. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!